Olá pessoal, sejam bem-vindos para a revisão do segundo bimestre da disciplina de Gestão Internacional de Negócios. Essa revisão ficou mais curta, na verdade, do que a de Gestão Estratégica de Empresas, mesmo porque eu consegui resumir em mais slides, mesmo que sejam mais aulas. Tentei tornar o conteúdo menos cansativo, porque a disciplina é muito mais pesada em conteúdo, então tentei deixar de uma forma mais prática. A prova segue basicamente o mesmo modelo, também de gestão estratégica, a ideia é que sejam algumas questões de múltipla escolha, sendo predominante a quantidade delas, e uma questão discursiva envolvendo uma discussão mais profunda e reflexiva sobre os temas abordados em sala de aula, né, em sala virtual, e também discutindo justamente algum caso em específico, certo? A questão, nesse caso da disciplina aqui, vale 2 pontos, questão discursiva, e vale meio ponto cada questão que seja objetiva, questão de verdadeiro e falso. Então, são no total 8 questões de verdadeiro e falso e uma questão discursiva valendo 2 pontos. Joinha? Mais 4 pontos de trabalho, vale no total 10 pontos. Então vamos começar para esse vídeo também não ficar muito longo. Integração econômica regional. Integração regional e blocos econômicos. A integração econômica regional envolve o grupo de países que formam alianças para promover livre comércio, investimentos nacionais e outros objetivos em comum. Os países em um bloco econômico tornam-se participantes de um acordo de livre comércio, que elimina tarifas, cotas e barreiras comerciais. Basicamente, são países que se unem para formar uma grande potência. Eles exploram principalmente os pontos fortes deles para se tornar uma economia como se fosse um grande país. Então, eles removem as barreiras e negociam como se fossem tudo o mesmo país. Isso facilita que eles potencializem suas principais características e consigam competir também melhor no mercado externo. Tipos de integração regional. Livre comércio, tarifas e outras barreiras ao comércio eliminadas surgem quando as nações assinam um tratado. Então, agora não seria mais uma exportação e importação, mas podem transicionar mercadorias entre si como se fossem realmente um único país. União aduaneira, uma área de livre comércio em que barreiras comerciais em comum são impostas aos países não membros. Pense que a ideia aqui, além de você chegar e facilitar a integração e a venda entre os países amigos ali, você cria dificuldades maiores para eles comprarem de fora. Então, querendo ou não, eles têm que se manter autossuficientes entre os países que fazem parte daquele bloco. Mercado comum, uma união aduaneira em que os fatores de produção se deslocam livremente entre os membros. Então, além de você produzir no teu país e vender para os países membros sem ter, digamos, que haver uma exportação propriamente dita, você pode produzir em outros lugares, permitindo explorar melhor, por exemplo, fornecedores, entre outras questões, igual a gente já viu em outras disciplinas aqui. E mercado econômica, importantes políticas econômicas harmonizadas entre os Estados-membros. O que acontece? Lembra que a gente falou nessa mesma disciplina que para dar certo esse tipo de integração, às vezes é importante que o cenário político entre os países membros seja muito parecido, até mesmo para não haver conflitos internos, disputas de poder, principalmente nessa questão que ou não, a gente mesmo no Brasil vive bastante, que é essa polarização entre esquerda e direita. Isso pode acontecer bastante entre países. E às vezes não é diretamente ligado àquilo que vem realmente da esquerda ou da direita, como em síntese. Às vezes são pessoas que praticamente usurpam esses discursos para se manter no poder e isso acaba gerando muita treta porque eles realmente não se dão bem por visões distintas de mundo e principalmente nessa dinâmica de quem quer mandar mais. Por que os países buscam a integração regional? A integração regional contribui para o crescimento de empresas e setores econômicos, melhora o padrão de vida e aumenta a receita tributária. Porque quando os países se unem, eles reforçam o que eles têm de melhor, porque eles se tornam, digamos, autossuficientes e focados naquilo que eles têm realmente que apresenta mais resultados, porque eles vendem para o bloco e como tem barreiras menores, permite que aquelas empresas se desenvolvam mais, vendendo numa escala maior, gerando mais economia em escala e se permitindo, digamos, uma espécie de maturação até que ela chegue no mercado global. Isso faz bastante sentido e funciona bem dessa forma. Aumenta o tamanho do mercado. Então aquela empresa que, como eu tinha dito agora, sei lá, vende para 10 outras empresas no país. Se você expandir em bloco, pode passar a vender para 50. Como ela é boa nisso, ela vai cada vez mais aprimorar a sua eficiência, cada vez mais a produzir mais, vai aumentar a sua economia de escala até um ponto que ela se calibre para poder competir no mercado internacional. Aumenta as economias de escala e a produtividade e atrai investidores estrangeiros ao bloco. Por quê? Porque aquela empresa que vendia pouco, mas vender bastante, ela começa a chamar atenção. E dessa forma, sabendo que ela vai poder exportar em breve e ter uma representatividade maior lá fora, muitas pessoas tendem a investir naquela empresa como se fosse uma espécie de aposta. O que também normalmente traz bons resultados. Também aumenta a competição e o dinamismo econômico dentro do bloco. Como as empresas antigamente em cada país competem, digamos, somente com a empresa daquele país, a partir do momento que o bloco expande essa competitividade, se torna muito mais competitivo aquele cenário. Então as empresas começam a ter que entregar produtos melhores com custos menores, porque agora a concorrência aumentou bastante.
o que é interessante. Em geral, o protecionismo ele prejudica os negócios nesse ponto. Ele tira eles e coloca eles numa zona de conforto. Ele tira eles do conflito para a zona de conforto. Na zona de conforto, eles podem inovar menos, podem ter produtos mais caros, porque só estão sozinhos ali e o governo protege eles. A partir do momento que se rompe essas barreiras, a competitividade faz que esses produtos melhorem, algumas empresas vão quebrar, daí o governo tem que equilibrar injetando dinheiro para reposicionar essas empresas e permitir que elas cresçam novamente, ou deixa elas quebrarem e aquelas que ficarem ficam mais fortes. É tipo uma seleção natural de empresas. Fatores de sucesso para a integração regional. Semelhança na cultura, língua, estruturas econômicas e políticas. Que a gente tinha falado, países mais parecidos são mais propensos a dar certo. Países geograficamente próximos entre si. Se os países são próximos, imagino que se facilite bastante, principalmente nessa questão logística de um país entregar para o outro. A diferença desses fatores pode ser superada se houver similaridade nos demais. Então, pode haver questões, digamos, que separem esses países, mas se os em comum forem fortes o suficiente, mantêm-os unidos. Esses fatores culturais, por exemplo, se for forte, língua e questões parecidas, podem permitir aliança entre países que são realmente distantes. Que nem, por exemplo, na época da colonização, que nem, por exemplo, tem colônias que falam os mesmos idiomas, são afastadas, mas se a cultura for similar, o idioma for similar, facilita bastante até mesmo mover uma empresa de um país para o outro. Porque a língua, que ou não, é uma grande barreira. Você conseguindo romper essas barreiras, a maior parte delas, uma outra que seja diferente, não, digamos, desmerece o sucesso que pode vir daquela aliança ali. Então, de qualquer forma, se investe. Enfim, essa foi a parte de análise de blocos. Agora vamos falar um pouco sobre mercados emergentes. A distinção entre economias avançadas e economias em desenvolvimento e mercados emergentes. Economias avançadas são países da era pós-industrial caracterizados por elevada renda per capita, fatores industriais altamente competitivos e infraestrutura comercial bem desenvolvida. Economia em desenvolvimento representa as nações de baixa renda que ainda não se industrializaram. E mercados emergentes são economias em desenvolvimento que estão progredindo para tornar-se economias avançadas. Então elas estão ali no meio do caminho. Estão caminhando para liberar o comércio e políticas de investimento, privatizar empresas e formar blocos econômicos. Então eles estão partindo, digamos, essa pista de alta velocidade, que é uma competitividade mais acirrada. Por que os mercados emergentes atraem negócios internacionais? Eles representam mercados promissores de exportação e bem serviço. Porque pensa assim, no mercado maduro, que no Brasil hoje tem várias empresas para investir em ações, e em geral tem pouca variação. Ou ela sobe um pouco, desce um pouco, mas é algo mínimo, em torno de centavos por ação. Dificilmente acontece uma coisa que faz uma queda ou uma ascensão muito grande e que se mantenha nessa progressão. Por quê? Porque o crescimento já vai se tornando estável com o passar do tempo. Pensa que aqui no Brasil nós temos apenas empresas maduras nesse tipo de cenário. A partir do momento que você descobre que um país está crescendo, desenvolvendo e tem grande chance de ter aquelas empresas naquele país crescerem ainda mais, você compra ações e investe nessas empresas, porque sabe que quando elas crescerem, elas vão duplicar, triplicar de valor, até mesmo aumentar em 10 vezes o valor delas. Isso faz uma diferença enorme em questão de investimento. Então, você investe em empresas em lugares que têm chance de ter esse crescimento exponencial e não um pequeno crescimento linear. Então, quando os países começam a desenvolver, você atrai esse tipo de investidor. Constitui base ideais de estabelecimento de atividades manufatureiras, os baixos custos de mão de obra tornaram esses mercados de grandes fornecedores de uma variedade de manufaturas ao restante do mundo. Global sourcing e outsourcing. Então você vê países se desenvolvendo, então eles têm tecnologia, eles têm mão de obra, têm potencial, então você investe neles até mesmo com uma redução de custo seu. Você pode comprar recursos deles mais baratos, você sabe que ali tem mão de obra especializada, você montar uma empresa e produzir ali, e por aí vai. Tem muita coisa que você pode utilizar de recursos daquele lugar que vai valer a pena e vai ser um custo mais baixo que numa economia já bem desenvolvida. O ambiente internacional monetário e financeiro. Lembra que eu disse que aqui o conteúdo está bem resumido, até para não ficar muito cansativo, tá? Porque eu ainda assim sugiro que vocês vejam todas as aulas antes de fazer a prova, para aqueles que ainda não viram. Aqueles que já viram e se lembram bem dos conceitos, fizeram todas as listas certinho, provavelmente somente a revisão já baste, tá? Mas não estou garantindo isso, que pode haver uma questão ou outra que não esteja na revisão. Então, o ambiente internacional, monetário e financeiro. Moedas e taxas de câmbio dos negócios internacionais. Grande parte do comércio internacional envolve a conversão de moedas. O risco cambial surge em decorrência da oscilação no valor de uma moeda em relação à outra. À medida que as taxas de câmbio oscilam, isso também ocorre com as perspectivas de negócios internacionais. A fuga de capital refere-se à tendência de investidores internacionais reduzirem radicalmente os investimentos em uma moeda que está desvalorizando. Pega o seguinte cenário. Pensa que um brasileiro investiu nos Estados Unidos lá em 2017, com dólar a 3,80, certo?
O brasileiro investiu lá, dólar 3,80, 3,50, variando nesse ponto, ele comprou ações. Pense que, digamos que a ação não tenha valorizado muito, ela valorizou, sei lá, nada, vamos dizer que a simplesmente não valorizou. Então passaram-se alguns anos. Agora, se ele for vender essa ação em 2020, aquela ação, digamos que ele pagou ali a 3,80, agora ela está valendo a 5,80. Então ela ganhou R$3 ali. Mas ele ganhou R$3 porque ele pegou e a empresa valorizou, ou simplesmente porque a nossa moeda desvalorizou em relação à moeda que está baseada naquele investimento. Obviamente, essa é a segunda opção. E isso é um problema, porque por mais que aquele país esteja se desenvolvendo bem, se a moeda dele está indo mal, as pessoas não querem investir naquele país. Porque o país dá um passo para frente se desenvolvendo e dá 2 passos para trás com a moeda. Então é complicado. Por isso que é um grande desenvolvimento, um desinvestimento quando o país está indo mal. Porque por mais que hajam ganhos naquelas empresas, a moeda desvalorizando na contramão acaba se tornando aquele investimento inviável. Principais participantes do sistema monetário e financeiro. Os principais integrantes incluem empresas que adquirem grande volume de câmbio no curso de negócios internacionais. As nações também têm bolsas de valores nacionais e mercados de obrigações, onde ocorre a comercialização de títulos de obrigações. Cada país possui um banco central. Então você tem um sistema regulatório para que as pessoas possam investir em diferentes países seguindo métricas parecidas e tendo uma confiança maior, tendo quem garanta que vai ser pago as dívidas ao investidor. Tudo bem que tem investimento que é de risco e não tem garantia nenhuma, mas outros têm. Então é importante ter uma regulamentação forte, até mesmo para atrair investidores que se sintam confiantes em investir naquele país. Principais participantes do sistema monetário e financeiro. O Banco Mundial é um órgão internacional que oferece empréstimos e suporte técnico para países de baixa renda e média com o propósito de reduzir a pobreza. O Fundo Monetário Internacional, FMI. Esses nomes provavelmente para vocês são conhecidos em alguma notícia ou outra, devem ter visto alguma vez no jornal ou algo parecido com isso. Constitui um importante órgão internacional que visa estabilizar as moedas por meio do monitoramento dos sistemas de câmbio dos países membros e da concessão de empréstimos às economias em desenvolvimento. Então eles praticamente garantem, certo? Dão informações e ao mesmo tempo criam um sistema que possibilita toda essa integração aconteça, além de que podem desenvolver o crescimento de determinados setores quando verem que isso é de interesse maior. Mais um conceito, estratégia no ambiente internacional. Estratégias distintas decorrentes da estrutura de integração e responsabilidade. No caso, de acordo com quanto você quer se especializar no lugar que está indo para interagir melhor ou de melhor maneira naquela região. Replicação doméstica. A empresa considera os negócios internacionais como distintos e secundários em relação aos domésticos. Multidoméstica constitui um enfoque mais comprometido, enfatizando a entrada via IDE, mas em que os gestores reconhecem e salientam a diferença dos mercados nacionais. Primeiro caso, eles pegam o produto, licenciam para uma empresa vender fora e vai com Deus. Não se preocupam tanto com o serviço, tem uma queda na qualidade nesse ponto. Já a multidoméstica, ela investe em realmente ir para outros países com muita energia para poder entregar o mesmo produto e a mesma qualidade de serviço para regiões diferentes. Obviamente pode ter uma pequena diferença na qualidade e tal, mas ainda assim a diferença é muito menor do que no caso do primeiro caso ali, que a empresa realmente vende de qualquer jeito. A Nintendo no Brasil é basicamente isso aí. Ela não tem assistência técnica, agora voltou a ter. Mas ficou muito tempo largado as traças com o pessoal importando ilegalmente e assim ia se desenvolvendo ali do jeito que dava. Agora ela está se esforçando um pouquinho mais. Tem outras empresas que fazem a mesma coisa. Estratégia global visa integrar os principais objetivos, políticas e sequências de ações em um todo coeso, primariamente destinado ao mercado global. Então aqui você já tem algo um pouco mais especializado e um pouco mais esforçado. Estratégia transacional. A empresa esforça-se para ser mais responsiva às necessidades locais sem deixar de reter a máxima eficiência global, destacar a aprendizagem global e a transferência de conhecimentos. Então, nesse caso aqui, mesmo que ela tenha essa questão de pegar e especializar-se nos lugares que ela está indo, ainda assim ela busca uma eficiência global, mantendo uma estratégia única e de maneira que fique fácil a gestão. A maior parte das empresas nacionais acredito que siga essa estratégia aqui quando elas estão presentes nos países de origem mesmo. Porque a eficiência é o que todas as empresas buscam, né? A maneira de ganhar cada vez mais. E estratégia global, ela tenta fazer uma estratégia única que pegue todos os países. Perfeito? Isso aqui na sala de aula, né, na aula respectiva desse tópico, eu expliquei bem mais essa questão.
Mas a ideia é basicamente essa, fazer uma única estratégia que abranja tudo, ou estratégias diferentes que atendam melhor cada região independentemente, mas ainda assim se mantém uma estratégia única na parte de gestão para objetivar uma eficiência maior em tudo. Como desenvolver uma empresa global, valorizar as competências global e as habilidades interculturais, usar a incompetência global. Adotar uma única linguagem corporativa e promover uma interdependência entre as matrizes subsidiárias. Se não tiver um controle e tiver tudo largado, não vai funcionar com a eficiência que se espera. Perfeito? O ideal é que tenha um padrão de qualidade, você propague uma qualidade de serviço constante, por mais que tenha que ter pequenas adaptações, para que o mundo veja aquela marca como ela quer ser vista, para não haver aqueles gaps que a gente viu em outra disciplina. Aderir a padrões éticos globalmente aceitos de cidadania responsável. Normalmente existe um código moral que para todas as nações. Que não, por exemplo, igual aqueles grandes que nem não matarás, não roubarás e afins. Se a empresa respeitar, querendo ou não, esses principais códigos morais que permeiam toda a sociedade, ela tem uma chance muito maior de conseguir ter um sucesso nos outros países, certo? Então o mínimo do mínimo deve ser feito. Desenvolvimento de equipes globais, reservas globais de talentos e os sistemas de informações globais. Como colocar a mudança organizacional em ação. Formular uma estratégia global, desenvolver uma estrutura organizacional adequada, prover liderança visionária. Isso aqui é a parte mais difícil realmente. Os recursos humanos, igual a aula respectiva, é difícil você conseguir manter e coordenar eles, porque é difícil achar pessoas que realmente sejam dispostas a fazer grandes sacrifícios pela sua própria carreira. Às vezes a pessoa parece que está disposta, mas a partir do momento que ela começa a sentir saudade, começa a ficar triste longe de casa, é uma relação bem diferente. Cultivar uma boa cultura organizacional. Se a cultura organizacional for forte, ela transcende países diferentes. Isso ajuda bastante a empresa a manter a sua estratégia e todos os funcionários alinhados nos mesmos pontos. Refinar e implementar processos organizacionais. Processos rígidos ajudam a manter a qualidade no mundo inteiro. O problema é que às vezes perde-se dinamismo e a reatividade ao mercado. Cuidado com esforços totalmente ambiciosos. Isso aqui não acontece de uma hora para outra. Se tentar pular passos ou se ser descuidado, a empresa pode vir a quebrar como um todo por causa de um pequeno descuido. Avaliação de oportunidades no mercado global. Refere-se a uma combinação favorável de circunstâncias, localizações ou aumento que ofereça perspectivas de exportação, investimentos, suprimentos ou parceria em mercados estrangeiros. Uma empresa pode perceber oportunidades de venda, instalações, insumos ou acordos colaborativos. As oportunidades do mercado global ajudam a empresa a melhorar seu desempenho. É fundamental saber se a empresa e seus produtos e serviços estão preparados. O que acontece? A gente já falou isso várias vezes nessa disciplina e na outra também. Chega um ponto onde a empresa não tem para onde mais ela crescer. Então ela tem que ir para fora para vender mais. Essa é a única justificativa para ir para fora? Não. Às vezes ela não tem mais como aumentar a própria eficiência. Ela precisa de recursos mais baratos. Então ela vai para o lugar onde tem esses recursos. Ou compra esses recursos em outro lugar. Às vezes é mais fácil para ela mudar e instalar uma fábrica, um lugar onde a mão de obra seja mais barata e o acesso aos recursos também seja mais barato. Dessa forma ela produz e vende para o mundo inteiro, certo? Então às vezes não é somente a pessoa vender mais, mas sim ter uma maior eficiência e dessa forma ganhar mais, que consequentemente vai fazer você também vender mais. Seu preço diminui, a demanda aumenta e você ganha cada vez mais dinheiro. Esse é o conceito de, basicamente, avaliação de oportunidades do mercado global. Se vai economizar, vai ganhar mais e vai vender mais, basicamente vale a pena. A questão é o quão arriscado é para a empresa investir nisso. Às vezes, se o negócio for muito arriscado, não vale a pena. Igual investir num país que realmente esteja muito risco de guerra, problemas econômicos ou risco de você sofrer um certo tipo de golpe lá. As exportações e o counter trade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. As exportações como estratégia de entrada em mercados estrangeiros. Trata-se da estratégia preferencial da maioria das empresas em sua primeira iniciativa de internacionalização. Exportar permite à empresa se retirar prontamente em caso de problemas graves no mercado-alvo. Então você está exportando, ninguém comprou teu produto, deu ruim, você somente para de exportar para lá, é bem mais fácil. Entre os arranjos organizacionais para a exportação estão a exportação indireta e o estabelecimento de uma subsidiária própria. O que a empresa pode fazer? Ela pode realmente vender numa loja local, fazer um parceiro, esse parceiro revender. Ela pode contratar uma empresa para representar essa empresa lá, levar os produtos e vender como se fosse, digamos,
dentro do portfólio dela, uma espécie de distribuidora, ou ela pode pegar e mandar uma pequena loja para lá para vender seus produtos exportados para aquele lugar. De qualquer forma, o investimento é bem menor que construir uma fábrica, é bem menor que investir uma grande estrutura produtiva e uma grande cadeia de valor lá. O problema é exatamente esse, não tem uma grande cadeia de valor. Então o produto teoricamente não é o mesmo, a impressão não é a mesma que passa. Só que você pode fazer isso com um pequeno teste, ver se o povo está abraçando bem o produto como um todo, daí você agrega mais serviço naquele lugar. Então, pode valer muito a pena sim fazer esse tipo de teste antes. Investimento direto estrangeiro em empreendimentos colaborativos. Estratégias de entrada em mercados internacionais. Elas podem ser classificadas de acordo com o controle que dão a empresas nos mercados estrangeiros. Estratégias de baixo nível de controle são baseadas na exportação. Então ela exporta o produto, certo? Uma empresa revende, ela praticamente não tem controle nenhum ali, a não ser umas pequenas exigências contratuais. Mas ainda assim, ela não está lá diretamente monitorando e controlando 100%. E se for muito rígido o controle, ninguém vai querer comprar, exceto que seja um produto maravilhoso. As estratégias de nível moderado de controle envolvem relações contratuais, como licenciamento e sistema de franquias. Então você permite que outras empresas vendam seguindo regras específicas suas. Mas às vezes ainda assim perde-se o controle. Tem muitas empresas, vão ver, que vai atuar com sedes, com empresas próprias que não são franquias. E às vezes parece franquia, que nem loja de farmácias mesmo. As farmácias são muitas vezes lojas próprias, também poucas que são franquias. E isso garante um padrão de qualidade. Isso também vai para outro tipo de lojas, como por exemplo lojas americanas e afins. Quanto mais lojas próprias, mais você consegue controlar aquilo que você quer passar. Você começa a franquear, você consegue impor regras e tentar manter isso, só que o cuidado não é mesmo, porque o franqueador, a pessoa que comprou ali, ela quer economizar muitas vezes. Então às vezes ela vai pegar um funcionário despreparado, colocar um lugar para atuar ali, e é algo que não seria aceito se realmente a loja fosse própria. Isso acontece bastante em fast food. As estratégias de alto nível de controle incluem os joint ventures e investimentos diretos estrangeiros. Então você ou faz parceria para aquele país realmente indo, ou você realmente mete a cara e vai e gasta muito dinheiro fazendo isso. Ambas são estratégias de alto nível. O controle é maior quando a empresa tem presença direta no mercado externo. Por isso que às vezes começar exportando é uma boa. As pessoas já vão conhecendo a empresa, já vai criando clientela, fica mais fácil naquele lugar porque você já sabe o que esperar das vendas e quanto pode aumentar com você indo para lá. Motivos para pensar em investimento direto estrangeiro e nas iniciativas colaborativas. As empresas usam a ideia por várias razões. Busca novos mercados de consolidação, aquisição de produtos mais baratos ou mais abundantes nos mercados estrangeiros, serviços não podem ser exportados, então você não tem como realmente entregar o produto e garantir a mesma experiência, e motivos relacionados à eficiência. A motivação para tentar iniciativas colaborativas internacionais é a redução de custos, atender às exigências do governo e evitar reduzir a concorrência. Se você já faz uma parceria e vai junto com alguém para lá, você já sabe o que esperar até mesmo da tua concorrência, porque ela está indo junto com você. Então é uma situação que vale a pena para tentar reduzir o risco. Sem contar que o investimento fica bem menor para ambas. Então se der errado, o tombo é menor. Iniciativa colaborativa internacional. As joint ventures normalmente são estabelecidas quando uma das partes não possui todos os recursos necessários para explorar uma oportunidade. É feito para perseguir determinados objetivos ou satisfazer uma necessidade importante do negócio, como os parceiros conservando sua independência. A colaboração exige da diretoria que defina claramente seus objetivos e estratégias. Se isso aqui não for bem coordenado e bem acordado, pode dar problema por causa de um dos participantes. Isso requer muita pesquisa e análise prospectiva, bem como fortes habilidades de negociação. Ambos têm que atingir seus objetivos, o que dificilmente acontece. Pelo menos metade dos empreendimentos colaborativos falha por causa de diferenças culturais, uma lógica pobre sobre o empreendimento, objetivos diferentes dos parceiros, pouco planejamento, falta de controle e contribuições desiguais dos parceiros. As empresas devem escolher seus parceiros com cuidado e devem seguir um processo sistemático de gestão em empreendimentos. Exige muito planejamento e principalmente tem que haver uma consultoria mediadora aqui para facilitar para ambos os caminhos. Se deixar ambas as empresas vão querer ganhar uma mais que a outra, isso vai gerar um caos que não vai dar certo. Licenciamento, franquias e outras estratégias contratuais. Estamos quase no final já, pessoal. A natureza de estratégias de entrada contratual em negócios nacionais. As estratégias de entrada contratual nos negócios nacional referem-se à concessão de permissão de uso de propriedade intelectual a um sócio estrangeiro em troca de um fluxo contínuo de pagamentos. Tem o licenciamento que você autoriza alguém a usar a tua marca e vender seus produtos, fabricados por ele ou não, ou às vezes importados, naquele lugar te representando, certo? Normalmente consiste em você adaptar produtos ou gerar produtos com base naquela marca. Isso é comum quando a gente vê filmes. Surge muito brinquedos baseados em filmes que têm um público mais juvenil.
E esses brinquedos são vendidos e normalmente não é a empresa que faz o filme que vende esses brinquedos. Ela vende, licencia a marca dela para uma empresa produzir esses brinquedos. E franquia, você cria todo o modelo de negócio, ensina alguém a tocar esse negócio e voa lá. A pessoa investe e tem uma loja sua com ele. Isso ajuda a propagar a imagem da empresa, principalmente porque você não está gerando aquele investimento e pagando o próprio bolso. Global Sourcing. O Global Sourcing é a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores dependentes ou de subsidiárias da própria empresa, localizados no exterior. O outsourcing se refere à contratação de atividades específicas de adição de valor de fornecedores externos independentes. O Business Process Outsourcing refere-se à contratação de terceiros para realizarem funções empresariais como contabilidade, serviços financeiros e outros recursos humanos. Então, aqui, além de você pegar e já poder importar as coisas com o outsourcing normal, você também pode pegar e terceirizar funções importantes da sua empresa. Coisas que reduzem bastante o gasto e tem se mostrado cada vez mais funcional no mercado. Eu já falei para vocês várias vezes no caso da Mondelez, que pegou e terceirizou a contabilidade dela para um país lá, não lembro se era na Ásia ou na África, porque não era bem na Índia. Mas enfim, isso gerou bastante economia para ela. E offshoring refere-se a levar um processo de negócio ou toda a fabricação para um país estrangeiro. Então você quer economizar, manda tua fábrica produzir lá na China, certo? Vai gastar menos mão de obra e até mesmo comprar material mais barato. Então são tipos de estratégias diferentes de você conseguir ter os recursos lá fora. Você importa ou exporta, dependendo daquilo que for mais útil. No caso, pode exportar teu negócio como um todo, produzir lá para importar de você mesmo posteriormente. Benefícios e desafios do Global Sourcing visa reduzir o custo de fazer negócio ou alcançar os objetivos estratégicos. Oferece meios para recuperar empresas com dificuldades, acelerar o ritmo de inovação e financiar projetos. Principalmente porque você reduz o custo. Reduzindo o custo, você tem mais margem para trabalhar o teu negócio em si e melhorar ele. Crescimento empresarial mais rápido, acesso a pessoal qualificado. Então você vai para um país onde as pessoas estão especializadas em determinada área. Isso é uma tendência global. Assim que os países veem que estão conseguindo atender melhor essa necessidade do mercado, eles incentivam o estudo para ter essa mão de obra especializada e conseguir atender o mercado exterior mais facilmente. Acesso a novos mercados e flexibilidade tecnológica. Então, se vai para outro país, instala a tua empresa lá, você está criando um mercado novo ali, você vai poder vender para aquele pessoal mais barato e muitas vezes vai ganhar dinheiro de outras fontes também. Riscos do Global Sourcing. Criação de concorrentes. A partir do momento que você instala em outro país e ensina a tecnologia para os outros, eles podem criar empresas concorrentes ali, simplesmente contratando aqueles funcionários e pegando o conhecimento deles. Envolvimento de fornecedores com formação insuficiente. Então, às vezes, você está criando fornecedores e você vai ter que preparar eles. E isso gera também uma liga ali com o primeiro problema. Dependência excessiva dos fornecedores. Você não conhece pessoas, tem contratos, às vezes as normas daquele país ou região podem ser mais flexíveis e possam te causar sérios problemas produtivos. Então, tem que se preparar com um pouquinho de dor de cabeça. Impacto moral nos empregados existentes. Se os empregados descobrem que a empresa está indo para a China, eles vão ficar tristes porque sabem que boa parte deles vai ser mandada embora. E assim vai indo. Então é complicado porque as pessoas, por mais que elas não sejam mandadas embora, a empresa esclareça que muitas vezes elas não vão ser e realmente não são, as pessoas sempre vão ter medo de serem demitidas ou ficarem inúteis no processo produtivo. As pessoas não gostam de mudança, se lembrem disso. Marketing na empresa global. Estão chegando agora nos últimos 3 tópicos. Então vamos lá. Uma estratégia de marketing global é um plano de ação que orienta a empresa sobre como posicionar sua imagem e seus produtos no mercado externo, quais segmentos são os clientes-alvo e o grau de importância em que os elementos de seu programa de marketing devem ser padronizados e adaptados. Como a empresa deve ir para outro país? Ela deve preparar uma estratégia própria para atuar naquele país? Ela planeja produzir lá e vender lá ou planeja apenas produzir lá e enviar para os países e vender nos países? Tudo isso tem que ser levado em conta. Tem que entender quem é o teu mercado, como que se deve abordar e como que o mercado absorve melhor ou pior dos produtos. Basicamente, o que a gente já viu em todo o restante da disciplina até agora, sim, são esses pequenos ajustes que fazem toda a diferença no negócio. Então, a gente falou bem mais no começo da disciplina, focando que existem diferenças culturais, e as diferenças culturais exigem adaptações diferentes, seja para você vender para esse país ou até mesmo para usar isso como mão de obra. Então, é complicado. Agora vamos para o penúltimo tópico.
As principais tarefas da gestão financeira internacional. A gestão financeira internacional envolve a aquisição e utilização de fundos para atividades do comércio e investimentos. Os atores incluem empresas, bancos e corretoras. Diretores, como os financeiros, CFO, organizam as atividades financeiras da empresa focal, decidindo sobre a estrutura de capital da empresa e angariando, administrando o fluxo de caixa, fazendo a previsão orçamentária, cuidando do risco cambial, entre outras atividades. 51 gestão financeira. A função do gestor financeiro é pegar e aplicar os recursos da maneira mais eficiente possível e também conseguir esses recursos. No empresa internacional, isso envolve também você gerenciar os recursos de diferentes instituições que fazem parte da mesma empresa da melhor maneira possível, conseguindo manter todas elas cheias de dinheiro, investimentos e suprimentos. O investimento nessa parte também é interessante porque às vezes o CFO pode arrecadar recursos para a empresa conseguir fazer esse empreendimento internacional, declarando e justificando para os investidores o quanto isso pode ser benéfico para a empresa para ela crescer como um todo. Dessa forma parece que é uma justificativa direta, mas somente é um potencial que a gente tem que demonstrar que a empresa tem de crescimento para atrair investidores. E gestão de RH em empresas globais. Detalhe, esses dois últimos tópicos, a gestão financeira e contábil em empresa internacional e gestão de RH, foi a aula que eu dei semana passada. Então, não há necessidade aqui de pegar e passar com muita ênfase esses tópicos. Podem ver que lá atrás, o que era mais antigo, tinha mais slides, e agora que foi chegando aqui no final tem bem menos, justamente por causa desse ponto, que é mais recente e está mais fresco na cabeça de todo mundo, se tiver visto a aula. Se não tiver, tem que ver a aula também para recuperar para fazer a prova. O papel e estratégia dos recursos humanos. A gestão internacional de recursos humanos, GIR-H, ou GIR só, sei lá, depende do jeito que você quiser pronunciar essa sigla, é a seleção, treinamento, contratação e motivação de pessoal nas operações internacionais. A empresa deve desenvolver procedimentos, políticas e processos adequados para cada país onde opera, porque cada pessoa, cada grupo de pessoas é diferente. Se cada pessoa já é diferente, imagine que cada grupo organizado por si só com uma cultura completamente diferente é totalmente diferente. Termos são esses aqui, na aula eu expliquei o que cada um deles significa, perfeito? Mas basicamente estão diferenciando, por exemplo, se a pessoa é do país de origem, ou do país que está indo trabalhar, ou se a pessoa está saindo, sendo enviado do país para o outro, e assim por diante, perfeito? Quando você está em empresa global, às vezes vai ter profissionais que vai preferir trazer de outros países para atuar já num país estrangeiro, de maneira que vai combinando as especialidades deles e essa facilidade de lidar com outros países. Às vezes o brasileiro tem um pouco mais de resistência à mudança do que outros países que já estão acostumados com essa internacionalização. Então você utiliza isso em benefício da empresa. Funções-chave da gestão internacional de RH. Contratação de pessoal, óbvia. Treinamento e desenvolvimento de funcionários, o que é difícil, porque muitas vezes exige preparo na questão da cultura e realmente na comunicação daquela região. Você tem que conhecer esses pontos para trabalhar em um país completamente diferente do seu. Avaliação de desempenho, remuneração dos empregados, incluindo formulação de pacotes de benefícios que variam muito de país para país. Tem que conhecer a lei trabalhista, conhecer os sindicatos, igual ali o próximo tópico, e conseguir dessa forma saber o que cada país exige e preparar um pacote de remuneração, sempre sendo acima um pouco do mercado, para as pessoas ficarem ali retidas na empresa, e ao mesmo tempo você também conseguir trazer satisfação para as pessoas. E promoção da diversidade no local de trabalho faz toda a diferença, perfeito? Até mesmo porque como você está atuando no mercado diferente, você não ter pessoas diretamente alocadas naquele tipo de cultura regional ali, você vai ter uma grande déficit se não conseguir fazer esse linkamento. Então é importante você ter pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, que possam agregar valores diferentes na tua equipe de trabalho. E todos têm que estar motivados. Avaliação de desempenho internacional e remuneração. Vários fatores do ambiente externo podem dificultar a avaliação eficaz de desempenho, porque cada país tem sua cultura e cada pessoa tem seu ritmo. Isso em regiões fica muito claro. Então tem pessoas que, dependendo do país, vão trabalhar muitas horas por dia, e tem outros países que não. E às vezes está ligado também à remuneração possível, que no Brasil tem um número limitado de horas extras que você pode receber. Em outros países não há esse limite, então a pessoa pode escolher trabalhar muito mais para ganhar muito mais. Isso varia de lugar para lugar, cultura para cultura, pessoa por pessoa e lei por lei. Os pacotes de remuneração variam de um país para o outro devido a diferenças de benefícios obrigatórios de lei, legislação tributária, custo de vida, tradição local e cultura. Então, às vezes, determinado país pode ter, por exemplo, tal dia ele não pode trabalhar, que nem aqui no Brasil é costumeiro ou sábado ou domingo. Mas pode ter algum país que a cultura fale que a pessoa não trabalha na quarta-feira, por exemplo. Daí fica difícil coordenar. Então, as pessoas não podem trabalhar, isso dificulta a produção da empresa. Da empresa tem que se coordenar e se desdobrar em diferentes culturas diferentes. Então, é complicado linkar isso aí da maneira mais eficiente possível. E acho que esse aqui, se não me engano, é o último slide. Diversidade na força de trabalho internacional.
As multinacionais contratam pessoal de diversas formações, nacionalidades e gêneros que trazem uma riqueza de experiências e conhecimento para resolver os problemas da empresa e buscar novas oportunidades. A diversidade cultural dos funcionários aumenta a complexidade da interação. Então, quanto mais diferente for os funcionários em geral, mais complexo for o grupo, mais difícil a interação. Por isso que é importante investir em talentos que consigam coordenar bem isso e aceitem essas diferenças e respeitando elas verdadeiramente, não somente com um ar de tolerância. O sucesso vem com o entendimento e aceitação das diferenças e serve para melhorar o planejamento, a estratégia e as operações da empresa. Na maioria dos países, as mulheres ocupam menos cargos de trabalho de responsabilidade. Isso é uma questão do machismo estrutural e assim vai indo. É uma discussão bem ampla. Na aula eu falei um pouquinho mais disso. As empresas podem tomar várias medidas para garantir que a mulher alcance maior igualdade em relações comerciais internacionais. Isso aqui não é só pegando o lado da mulher, aqui no texto foca bem nesse ponto, mas tem também a questão da diversidade, tem a questão de pessoas com deficiência, tem pessoas com etnias diferentes, tem vários tipos de preconceitos que afetam vários grupos de pessoas diferentes na ascensão, questões da sexualidade, questões de gênero, isso é uma questão muito ampla. Mas é comprovado, tem casos, inclusive tem um Harvard Business Review que fala sobre isso, sobre a questão da diversidade, inclusive neurodiversidade, porque pessoas com visões diferentes e experiências de vida diferentes conseguem propagar valores diferentes dentro da empresa. Então isso ajuda, inclusive, para você entender melhor como as pessoas funcionam e como abranger melhor esses públicos. E muitos desses públicos são ignoráveis, digamos, são ignorados pelo mercado em geral, mas podem representar um grande fator de potencial ali para fazer compras no negócio em si. E abraçar essas pessoas é fundamental, tanto a responsabilidade social, como também poder ajudar no próprio desenvolvimento da empresa, que a empresa ganha com isso. Ganha tendo uma equipe mais ampla, uma equipe com mais conhecimento, uma equipe que tenha mais especializações em caminhos distintos e, além de tudo, consegue ali fazer um bem-estar para o mundo todo e ajuda o mundo a se desenvolver. Beleza? Gente, é isso. Eu devo ter me bananado em alguns momentos ali, porque eu tô cansado, gente, estou meio rouco também, minha voz tá falhando. Mas espero que tenha conseguido passar as informações para vocês de maneira clara. Expliquei já como funciona a prova, estudem. Quem não viu as aulas antigas, veja as aulas, tem que ser acelerado, só para conseguir pegar alguns exemplos melhor do que eu consegui passar aqui agora. E, gente, em geral é isso. Muito obrigado por terem visto essa aula aqui também. Um ótimo final de semestre a todos. Qualquer coisa, se precisarem, estou à disposição, tá? Precisarem conversar sobre algum assunto, tirar uma dúvida também, sempre estou à disposição de vocês. Por isso tem meu WhatsApp e outros meios de contato também. Gente, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Qualquer dúvida que tenham durante a prova ou antes da prova e tenham dúvida sobre que tipo de conteúdo vai cair e afins, mandem mensagem que eu estou aqui para ajudá-los. Boa sorte no TCC, boa sorte na finalização das disciplinas. Um grande abraço a todos e, qualquer coisa, um bom fim de semana. Abração. Tchau, tchau.